Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Abra a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, palavra inerrante, suficiente, autoritativa para a nossa salvação. Efésios, capítulo 5, de 22 a 27. Esse é o texto da nossa meditação nesta noite. Efésios 5, de 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé essa leitura, ela vai abençoar a tua vida. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez pedindo o auxílio do Senhor? Pai amado, Deus bendito, lida foi a tua palavra, e que privilégio, ó Deus, é participarmos de uma igreja em que a tua palavra é lida, pregada, explicada e aplicada às nossas vidas. Senhor, me ajuda agora, Deus. Eu, tão limitado, eu preciso do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me usar dentro das minhas limitações, como instrumento de bênção do Senhor na vida dessa igreja. E também, ó Pai, que o Senhor abra o coração e o entendimento desses meus queridos irmãos, para que esta palavra não chegue de maneira agressiva a eles, Senhor, mas chegue como o cuidado e o amor do Senhor sobre a vida de cada um deles. Ó Senhor, nós precisamos muito do Senhor. Faz isso para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto pensava no que pregar nesta noite, os irmãos sabem, nós estamos aqui numa série da exposição da carta de Paulo aos Romanos, mas essa semana eu quis fazer um break aqui e quis trazer uma pregação que a gente chama de uma pregação temática. Então, pensando em um tema, eu me cerquei de um texto bíblico que pudesse expor justamente o tema que eu gostaria de abordar aqui com a igreja, porque dentro da minha caminhada com o Senhor, da minha vida de oração, boa noite, meu irmão, eu entendi que era uma palavra oportuna para este momento em que a igreja está vivendo. Eu lutei, irmãos, porque não é fácil para um pregador. Deus muitas vezes traz uma palavra para a gente expor e às vezes a gente luta, porque nós sabemos como o ser humano é. Como o ser humano se ofende muito com a palavra de Deus, principalmente porque a palavra ela desafia a nossa autonomia diante de Deus. Ela mexe com orgulho, ela mexe com pecado, ela mostra quem nós somos, como somos feios espiritualmente sem Jesus Cristo diante de Deus. Então eu lutei em oração com o Senhor, mas não teve jeito. O tema foi esse e a palavra que Deus me deu para trazer para os irmãos nessa noite, como bênção para essa igreja, como orientação para a vida da igreja, foi essa aqui. Mas veja, nós estamos estudando nas terças-feiras a carta de Paulo aos Efésios, é ou não é? E na última terça, nós vimos esse texto aqui. Portanto, eu não quero olhar esse texto abordando o relacionamento de marido e esposa no casamento, cheio do Espírito Santo, no paralelo da sujeição e do amor de Cristo por sua igreja. Porque é isso que Paulo vai falar aqui, no capítulo 5, de 22 a 33. Ele vai fazer um paralelo do amor de Cristo e da submissão de Cristo à sua igreja, a ponto de se entregar por ela, olhando para marido e mulher dentro do casamento. Como é que eles têm que se relacionar? Um em submissão e o outro em amor, como exatamente Cristo fez pela sua igreja. Eu não quero olhar para esse ponto, mas eu escolhi esse texto, irmãos, porque esse texto aqui, ele fala muito a respeito do valor da igreja de Cristo, a sua importância na vida dos membros da igreja, das famílias, da vida da cidade que acolhe uma igreja bíblica. Fala do significado de alguém ter sido chamado para participar dessa igreja de Cristo sobre a terra. Uma igreja bíblica.
Esse texto, irmãos, revela que a igreja bíblica de Cristo, em função da sua centralidade no plano de salvação de Deus, ela não pode ser descartada. Ela não pode ser descartada como um produto que usamos quando nos atende, sacia nossas expectativas e desejos, mas que depois é jogada fora, é descartada como água no vaso sanitário. A igreja bíblica de Cristo é mais como o ar que respira aqueles que são membros dela. Veja, sem o ar, eles morrem. Portanto, sem a participação contínua na vida de uma igreja bíblica, esses membros desfalecem na fé e na caminhada com Deus nesse mundo. Daí o título deste sermão, muito simples, ficou na minha cabeça isso durante a semana. O título é: Não descarte a igreja de Cristo. Não descarte a igreja de Cristo. E antes de mais nada, eu quero fazer uma exortação a você, meu querido irmão, e você também que vai participar dessa pregação depois na sua casa. Veja, como eu já disse aqui, meus irmãos, não tome essa palavra em nome de Jesus como um açoite para a tua vida, como uma chicotada da parte de Deus em você. Não. Veja o amor de Deus cuidando da tua vida, formando traços do caráter de Jesus Cristo em você, na tua mente e no teu coração. Então, seja sábio, aproveite esse tempo para meditar nessa palavra e confronte a tua vida e os teus desejos diante dela. E o que vai acontecer? Você vai amadurecer na fé, você vai crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que você possa, ao final deste culto, dizer como disse o salmista, lá no Salmo 119, 71. Olha o que ele diz. Quando ele pensou nas aflições que ele sofreu. Ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Isso aqui é uma loucura para quem não entende o Evangelho. Como assim? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, vírgula, para que aprendesse os teus decretos. Porque é assim que Deus nos ensina a sua palavra. A nossa vida de obediência a Ele é permitindo aflição, é desafiando a nossa zona de conforto muitas vezes. Então, que você possa sair desse culto nessa noite grato a Deus como esse salmista, e não ir embora do culto como aquele jovem rico. Lembra lá de Mateus 19, que exortado por Jesus, uma palavra até dura, porque tinha muitas posses, foi embora triste. Que você possa sair alegre, grato a Deus, porque Ele falou com você, e não triste. Entenda, meu irmão, que todo sermão, especialmente as aplicações de um sermão, tem em vista trazer um ensinamento bíblico para a tua vida, para a tua santificação. É por isso que Deus te trouxe a uma igreja bíblica aqui em Nova Granada, porque Ele te ama, porque Ele quer endireitar os teus caminhos diante dEle, porque Ele quer se santificar. E como Deus faz isso? Aplicando os princípios e regras da palavra dEle, pelo mover do Espírito dEle na tua vida. Não tem outro modo, meu amado, de você se tornar mais parecido com Cristo. E veja, o próprio Jesus, Ele ensinou isso, quando lá na oração sacerdotal dele, em João 17:17, olha o que Ele diz para o Pai. Ele está orando pelos discípulos, pela igreja. Ele diz assim: santifica-os, esse os é os discípulos, na verdade, vírgula, a tua palavra é a verdade. Bom, se a gente parar na primeira parte de que Jesus falou, santifica-os na verdade. Até aqui, se a gente fosse honesto, não há incentivo algum para você permanecer em uma igreja bíblica, onde a verdade é pregada e ensinada. Por quê? Porque os membros de seitas, os espíritas, os umbandistas, os incrédulos, os membros da maçonaria, todos eles, se você for conversar com eles, eles dizem seguir a verdade deles. E, portanto, eles estão sendo aprimorados pela sua verdade quando se reúnem. Mas sabe qual é o problema? O problema é que Jesus continua aquela frase: santifica-os na verdade, vírgula, a tua palavra é a verdade. Opa, agora mudou tudo. Porque somente aqueles que ouvem e creem na fidedigna pregação e no ensino da palavra de Deus, revelada na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, segundo Jesus Cristo,
são santificados na verdade, podem desfrutar de paz com Deus, e isso você só verá acontecer em uma igreja de verdade, em uma igreja que tem compromisso com a exposição somente da Bíblia, como tem sido a nossa prática aqui nessa cidade. Portanto, meus amados, Deus quer nesta noite mostrar a você o que significa você ser membro dessa igreja local aqui, a Igreja Presbiteriana de Nova Granada, e que você não pode tratá-la como um produto descartável, que você usa quando for conveniente e depois joga fora, dando descarga água abaixo. Não é assim. Não é assim que você trata a igreja verdadeira. Durante o tempo em que eu estou aqui nessa cidade, eu já falei para os irmãos, eu já visitei muitas famílias, aqui, em volta, em outros lugares, já visitei muitas pessoas, que após ouvir a exposição do Evangelho, o chamado delas para vir para a igreja, elas me dizem mais ou menos assim, a maioria: pastor, que beleza, obrigado pela palavra, aqueceu o meu coração, eu entendo o valor da sua igreja, mas estou trabalhando muito e não posso ir agora. Outros disseram assim: pastor, quando der para ir, eu irei. Irmãos, eu saio dessas visitas sempre com a seguinte pergunta na cabeça: como essas pessoas tratam a igreja de Cristo? O que é a igreja para elas? Sabe como é que elas tratam? Na base da conveniência, ou como um evento social, no qual elas comparecem ou não. Ou então, como uma visita a amigos, ou uma ida ao cinema, em que elas vão quando dá tempo, ou então quando o filme interessa. Ou pior ainda, de modo interesseiro nas bênçãos de Deus. Sabe quando é que muita gente vem para a igreja? Quando a doença chega, quando falta dinheiro, quando há o desespero diante do luto. Aí elas vão para a igreja para barganhar uma bênção com Deus. Muitas dessas pessoas, irmãos, já passaram por aqui, nesse tempo em que estamos de portas abertas, aqui nesse lugar. Elas vieram aqui por algum motivo. Elas participaram do estudo da Palavra de Deus, das pregações, da nossa comunhão, do amor de Cristo que demonstramos a elas. Por exemplo, quando oramos por suas necessidades aqui. Ou então, no suprimento talvez de alguma despesa material. E de repente, sabe o que aconteceu? Elas foram embora. E muitas nem sequer se despediram. Será que entenderam o que é na essência uma igreja bíblica de Cristo? Será que esperavam ver aqui algum lugar para entretenimento espiritual? Ou um lugar em que poderia atender às suas altas expectativas de adoração a Deus? E uma vez não satisfeitas em seus desejos, foram embora? E veja, nem me diga que essas pessoas fazem parte da igreja invisível e não precisam congregar necessariamente aqui nessa igreja, mas podem ir para outra igreja, porque preste atenção, segundo a Bíblia, de maneira ordinária, comum, a igreja invisível de Cristo é aquela selada com o Espírito Santo que só Deus conhece. Ela não é vista em qualquer lugar que tem placa de igreja. Ela se manifesta ordinariamente em uma igreja que é bíblica, e apenas bíblica. A Bíblia diz que Deus valoriza a igreja que é bíblica e que está a seu serviço neste mundo. E se isso não fosse verdade, se não fosse importante o cuidado e o fazer parte da igreja visível local bíblica de Cristo, então, irmãos, por exemplo, não teria nenhum sentido a exortação do apóstolo Paulo, lá em Mileto, na Itália, em Atos 20, aos presbíteros das igrejas locais da cidade de Éfeso. Ele está em Mileto, na Itália, e ele manda chamar os presbíteros, os pastores da cidade de Éfeso, que estavam em igrejas locais. E olha o que ele diz a eles. Atos 20, 28. Abre aspas. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, ou presbíteros, são palavras intercambiáveis no grego, para pastoreardes a igreja de Deus. Onde é que estava a igreja de Deus naquele momento? Lá naquelas igrejas locais, que aqueles pastores exortados por Paulo serviam.
a qual essa igreja ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, Paulo sabia que é ali, na reunião visível do povo de Deus, no caso em Éfeso, em torno da palavra de Deus que lá era pregada, que o Espírito atua, e que Deus Pai e o Filho estão presentes e são glorificados. Portanto, se essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Nova Granada, preste atenção, tem compromisso somente com o ensino da Bíblia a vocês, e eu creio que tem, então, irmãos, à luz da Bíblia, desconsiderar o trabalho que é feito aqui, nessa igreja humilde e local, é desconsiderar o cabeça dessa igreja, o líder dela, que é Jesus Cristo, que é Senhor desse corpo, dessa igreja, sendo cabeça e provedor dela para a sua glória. Então, amados, não descarte a igreja de Cristo, não a trate como um produto que você usa e depois joga fora. Então, irmão, feita essa observação, eu quero olhar agora rapidamente para os versículos que lemos, destacando a importância de valorizarmos e não desprezarmos, menosprezarmos, desvalorizarmos, descartarmos uma igreja bíblica na cidade. Isso não é qualquer coisa. Veja o que diz Efésios 5, de 22 a 27, sobre a centralidade de uma igreja bíblica no plano de salvação de Deus para os seus membros, que foram chamados dessa cidade. Olha só, olha comigo de novo o que diz o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de uma igreja bíblica. A igreja, na Bíblia, é comparada muitas vezes a um organismo humano, um corpo, onde o cabeça, o cérebro, o guia, o líder, aquele que governa, é Jesus Cristo. Agora, e quem Jesus governa? Quem ele conduz na sua igreja bíblica? Ora, como o cérebro governa os membros do corpo humano, Cristo, como cabeça da igreja, governa o seu corpo, formado por todos os membros da sua igreja, cada crente em particular, unido espiritualmente a Cristo em sua regeneração, quando nasceu de novo no Espírito. E veja que assim como os membros do corpo se sujeitam, são dominados, retiram a sua vida do cérebro, da cabeça, a igreja, segundo Paulo, deve estar sujeita a Cristo para ter vida. Olha o versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo? Cristo é o cabeça dela, ela está sujeita a Cristo para ter vida. Então, você, como membro dessa igreja local, meu irmão e minha irmã, se sujeita, está debaixo, em último grau, à submissão do governo de Jesus Cristo, não de homens, não de líderes ou membros. É claro que Jesus atua na tua vida por meio da vida de líderes e de outros membros. É claro, o que ele está fazendo aqui nessa noite? Ele está me usando, fale como sou, como instrumento dele, para pregar a palavra de Deus a você, para a tua edificação espiritual. Mas em última instância, é a Cristo que você deve e vai prestar contas, pelo que você tem feito ou deixa de fazer aqui, ou como você tem tratado a noiva dele, essa igreja local, aqui nessa cidade. E meus irmãos, a gravidade da forma como as pessoas têm tratado a igreja de Cristo como algo descartável, um evento social que elas participam quando quer, aumenta na medida em que o texto diz que Jesus amou a sua igreja a ponto de morrer por ela. Veja comigo o final do versículo 23 e o versículo 25. Então Jesus, no 23, é o cabeça da igreja e o salvador do corpo, da noiva, da igreja. Agora olha o 25. Maridos, amai vossa mulher, agora, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus é o salvador do corpo, da igreja, e essa salvação consistiu em nada mais, nada menos do que ele ter morrido por ela. A igreja bíblica, meus irmãos, ela é valorosa porque Jesus, o Filho do Deus vivo,
o seu cabeça, o seu Senhor, a amou tanto que deu a vida por ela e deu o seu sangue para fazer nessa igreja bíblica, na sua noiva, no seu corpo espiritual, pelo menos duas coisas, sem as quais o ajuntamento de pessoas, mesmo que bem intencionadas, mesmo que dispostas a adorarem a Deus, mesmo que elas leiam a Bíblia e façam lá todo o ritual religioso, esse ajuntamento não passasse de autoproclamação de justiça humana, mas não de uma igreja bíblica, que tem origem e se fundamenta apenas na palavra de Deus, e que vive, e que é edificada, e que aumenta em número, na base do anúncio dessa mesma palavra, para edificação própria e testemunho diante de um mundo em trevas espirituais. Então, Jesus morreu por essa igreja aqui, local, em Nova Granada, por muitos membros do seu corpo espiritual, que aqui se reúnem nessa igreja, uma igreja bíblica, para fazer duas coisas, pelo menos, segundo o texto. Primeiro, diz no versículo 26, que Jesus Cristo se entregou pela noiva, pela igreja bíblica, para santificá-la do pecado. Olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Primeira coisa, Jesus morreu por essa igreja para santificá-la. O que é isso? Olha só. Jesus se entregou na cruz para santificar a sua noiva, para purificá-la espiritualmente de seus pecados, para tirar diante do Pai a culpa de seus pecados que a condenava a um tormento eterno, porque quando pecamos, quebramos a lei de Deus, e Gênesis 2,17 diz qual é a sentença é de morte. Jesus então morreu, primeira coisa, para purificar, para santificar essa igreja. E veja, como é que ele fez isso? Diz o texto aqui, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra. Isso aqui é interessante. Jesus purificou essa igreja por meio da lavagem de água, pela palavra. Nós podemos ver isso em dois sentidos, irmãos. Primeiro, o que significa isso? Que Jesus lavou essa igreja. Primeiro, Jesus é o Logos, ou seja, é a palavra encarnada de Deus. E quando ele se entregou na cruz, quando ele derramou o seu sangue na cruz, a palavra de Deus, o próprio Cristo, foi derramado sobre a sua noiva, sua igreja bíblica. Justamente para quê? Para que ela fosse purificada pelo seu sangue, de uma vez por todas, de toda a sua culpa de pecado diante do seu Pai. É o que significa, por meio da lavagem de água, pela palavra. A água aqui não é a água que salva, como a água do batismo. Não é a água do batismo que salva. Quando alguém se batiza, a água aponta para o derramar do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Quem salva é o sangue de Jesus, representado por aquela água. Por isso que Paulo usou aqui a lavagem da água. Os judeus, na lei de Moisés, eles tinham muitos rituais de purificação das coisas. E como é que purificava as coisas? Por aspergir água. Então essa é uma figura na Bíblia para a aspersão do sangue de Cristo, que purifica e nos lava do pecado. É assim que o Senhor nos purificou diante do Pai. Mas em segundo lugar, essa purificação espiritual, ela se dá por Jesus continuar hoje a santificar a sua igreja bíblica, essa igreja aqui em Nova Granada, sua noiva. Como? Pelo contínuo derramar da sua palavra na operação do seu Espírito. Quando? Sempre que a Escritura é pregada e ensinada na maior fidelidade que nos é permitido aqui nesse lugar. Pregada e ensinada a palavra de Deus. Deus, pelo seu Espírito, o que ele faz? O que ele está fazendo agora na vida de vocês. Ele santifica. Ele torna vocês mais parecidos com Cristo. Ele mortifica pecado na vida da sua noiva. É o processo de santificação que dura a vida toda na vida do cristão bíblico que se reúne aqui nessa igreja em Nova Granada. E por que, meu irmão e minha irmã, a necessidade de purificação espiritual dessa igreja, dessa noiva de Cristo? Ora, justamente
porque Jesus é Deus encarnado, Ele é o corpo dessa igreja. Como que Deus pode estar unido a algo que é pecaminoso, impuro? Jesus como seu cabeça, Ele não pode ser senhor de uma igreja ainda suja diante de seu Pai, pela culpa de nossos pecados. Daí Ele, de uma vez por todas, ter derramado seu sangue na cruz, para limpá-la, e Ele prossegue, dia após dia, culto após culto, estudo bíblico após estudo bíblico, limpando essa igreja, dos seus pecados diários, porque nós pecamos ainda, pela pregação e pelo ensino da palavra, o lavar regenerador da água, o único meio por Ele, por Deus eleito, para a purificação dessa igreja aqui. Olha só, você marido, conviveria com uma esposa cheia de excremento diante de você? Você esposa, conviveria todo dia com um marido fedido de dó diante de você? Se não, quanto mais Cristo diante da sua noiva, da sua igreja. Por isso, amados, essa purificação espiritual da igreja bíblica, pelo sangue de Cristo, pela unção do seu Espírito, na pregação e ensino da sua palavra, se deu para que essa noiva, segundo o texto, esteja diante dele, diante de Deus, com toda a beleza, santidade e pureza, o que é feito, mais uma vez, pelo contínuo destilar do ensino e pregação da palavra de Deus sobre a vida dos membros desta igreja local. É o que Paulo diz no versículo 27, olha comigo. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Se a igreja de Cristo, meus irmãos, não fosse purificada pelo seu sangue e pela sua palavra, ela jamais poderia permanecer em sua presença. Porque Jesus, como Deus Filho encarnado, a segunda pessoa da Trindade, é santo, 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 e não pode habitar e conviver na presença do pecado, não perdoado pelo seu sangue. Não é que eu e você não pecamos mais, só que esse pecado nosso hoje não nos condena mais diante de Deus. Por quê? Porque Jesus levou na cruz a culpa dos nossos pecados, até o final de nossa vida. Quando Ele morreu, Ele resolveu, Ele pagou a nossa dívida de pecado diante de Deus pelo seu sangue. Então preste atenção, a igreja bíblica, a igreja invisível, que se reúne aqui, nessa igreja local, visível, da igreja presbiteriana de Nova Granada, segundo o texto, diante de Deus, ela é bela, é pura, é perfeita e santa, preste atenção, não pela justiça dos seus membros, mas porque sobre eles foi derramado o sangue precioso do Cordeiro de Deus, para torná-la bela e aceitável agora diante de Deus, como uma noiva no dia do casamento, com um vestido branco, que são as vestes da justiça de Cristo. Purificação, santificação, que prossegue a cada encontro, onde é pregada e ensinada a palavra, que é usada pelo Espírito Santo para mortificar pecados na vida dos membros dessa igreja, para torná-los mais parecidos com Jesus a cada encontro. Que privilégio pertencer a uma igreja bíblica, que vai pregar a palavra, que vai te conformar a Cristo cada dia mais. Se é assim, irmão, não descarte a igreja de Cristo, porque se ela é bíblica, então por ela morreu Jesus Cristo, o Filho de Deus, e morreu para santificá-la e para apresentá-la diante dele sem defeito. E Ele está presente junto dela sempre que sua palavra é pregada e ensinada com a maior fidelidade possível para nós pecadores. Não descarte a igreja de Cristo. Não faça pouco caso de uma igreja bíblica, porque ela é o corpo espiritual de Jesus Cristo sobre a terra. Sendo Ele, Jesus, o Senhor de todo o cosmos, o seu cabeça, o seu líder, o seu governante, e tendo Ele, o Filho de Deus, derramado o seu sangue precioso na cruz,
para purificá-la de toda a culpa pecaminosa diante do seu Pai nos céus, e vem mantendo a sua purificação aqui na terra, na vida de seus membros, pela pregação e ensino da palavra, para que todos se pareçam cada dia mais com Ele na adoração a Deus. Jesus prestou uma adoração perfeita ao seu Pai no tempo que esteve aqui, nos deixou um modo de adorar a Deus, sendo obediente a Deus, sendo obediente à palavra de Deus. Em determinado momento no Evangelho de João ele diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento não é um alimento perecível, que eu como e daqui a pouco vou no banheiro e mando fora. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, e assim deve ser com vocês. Agora, para fazer a vontade, de maneira lógica, você precisa conhecer a vontade. Para conhecer a vontade, meu caro, não tem outro jeito, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar a palavra de Deus. A igreja, irmãos, é um organismo espiritual vivo, que é visto de forma física na vida dos membros, não de qualquer ajuntamento, chamado igreja, mas na vida de uma igreja verdadeiramente comprometida com a palavra de Deus, com a Bíblia. Assim é a Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Essa igreja que Deus trouxe para cá, pela graça dele, é uma igreja genuinamente bíblica. Por quê? Porque ela foi chamada por Deus. Ela tem sido edificada pela pregação e ensino apenas da palavra de Deus. E ela tem abençoado a vida daqueles que humildemente, não de maneira arrogante e soberba, se curvam diante dessa palavra, reconhecendo o quanto dependem dela para a sua santificação e vida com Deus. E pensando nisso, eu quero fazer 3 aplicações aqui desse texto bíblico para a vida dos irmãos. Primeiro, eu quero me dirigir a você que não frequenta a igreja e que até de repente tem aversão por igreja. Quem sabe, porque no passado você foi machucado por alguma denominação. Cuidado em teu julgamento. Cuidado quando você coloca a igreja de Cristo no mesmo balaio de empresas com nome de igreja hoje, de centros de entretenimento gospel hoje. Cuidado no teu julgamento, porque nem todo ajuntamento de gente debaixo da placa de uma igreja é igreja bíblica de Cristo. Para ser igreja de Cristo, meu caro, tem que ter pelo menos 3 marcas. Primeiro, tem que ministrar e ensinar apenas a palavra de Deus, revelada nos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Segundo lugar, tem que celebrar e ministrar apenas os 2 sacramentos instituídos por Jesus, batismo e ceia, só os 2. E em terceiro lugar, tem que aplicar disciplina eclesiástica na vida dos membros faltosos. Isso é amor demonstrado aos irmãos que estão se desviando do caminho de Deus. Tem que chamar, exortar, trazer de volta. Sabe quando aquela ovelha se separa do redil, quer viver a vida autônoma? O pastor que é bom pastor vai atrás dela. Não deixa ela correr solta para cair no precipício. Ele a ama. Ele vai atrás dela para orientá-la, para explicar o que ela está fazendo. Disciplina eclesiástica. Portanto, para você que se machucou com a igreja, que não quer mais nada com a igreja, o que esse texto fala? Busque uma igreja bíblica que talvez você nunca conheceu, como é a Igreja Presbiteriana de Nova Granada, meu querido. E seja abençoado grandemente pela comunhão do povo de Deus, em torno da palavra de Deus, que aqui é pregada e ensinada. Abra os ouvidos espirituais, pois Deus pode estar te chamando nessa noite para fazer parte dessa igreja. Abra os teus ouvidos. Isso vai reverter num bem enorme para a tua vida e para a vida da tua casa também. Em segundo lugar, eu quero falar aqui para você que já faz parte de uma igreja cristã, mas de repente se sente infeliz. Por quê? Você está incomodado, porque você quer aprender a palavra de Deus, mas as pessoas não ensinam a você. As orações são fervorosas, te levam às lágrimas. O louvor é fantástico e te faz arrepiar. Os líderes são carismáticos, bons de conversa. A igreja é próspera na sua estrutura. Tem até lanchonete e playground infantil para acolher sua família. Mas preste atenção. Se a palavra de Deus não é pregada e ensinada com fidelidade, se você não louva, não ora, segundo Deus prescreveu na sua palavra, talvez
e apenas talvez, você esteja participando de uma espécie de clube gospel, mas não de uma igreja bíblica saudável, que vai te conduzir a ser cada dia mais parecido com o Filho de Deus, a Jesus Cristo. Para você, a chamada de Deus é a mesma. Busque uma igreja bíblica, de preferência, de linha reformada, como esta igreja local aqui, a Igreja Presbiteriana de Nova Granada, e você irá conhecer a verdade bíblica, que te bastará e te libertará, porque é disso que nós precisamos, é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e caminhar nessa confiança, pelo Espírito Santo, nessa convicção. Eu estou caminhando de maneira agradável a Deus, eu tenho conhecido Deus agora que se revela aqui, eu não conhecia esse Deus. Haja como agiu Agostinho de Hipona, um filósofo que viveu lá no quarto século. Ele disse algo, ele cunhou uma frase que ficou célebre na história da igreja. Ele disse assim, pensando na vida dele com Deus: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousa em ti. Uma igreja bíblica vai levar o teu coração a repousar em Cristo, e somente em Cristo. E em terceiro e último lugar, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você, que faz parte de uma igreja genuinamente bíblica, como essa aqui, mas esteja pensando em descartá-la por algum motivo. Eu te pergunto, quando você se tornou membro dessa igreja bíblica, o que você esperava encontrar nela? Entretenimento? Emocionalismo? Um culto animado? Conforto? Autossatisfação no uso do teu dom espiritual? Valorização pelas pessoas em razão do crentão que você é? O domínio do corpo que é de Cristo? O que você buscou na igreja bíblica que você frequenta hoje, meu querido irmão e irmã? O que você achava que era um culto reformado? O que é a igreja na tua perspectiva? Meu amado, preste atenção. Se você é parte de uma igreja bíblica, você achou um tesouro no caminho. Hoje, o que mais existe são pseudo-igrejas, ensinando uma pseudo-palavra para convencer pseudos-crentes a adorar um Deus por eles inventado. Aqui nessa igreja, você foi trazido pela graça de Deus, sem merecimento teu, nem meu. Você foi trazido para ter comunhão com o verdadeiro Deus, para adorá-lo segundo Ele mesmo prescreveu, o que até então você não sabia como fazer, ou era confuso na tua adoração. Aqui nós adoramos a Deus, nós não adoramos homens. É essa igreja bíblica, tão rara hoje, que você está pensando em jogar fora? É isso mesmo? É essa igreja que você quer descartar? Talvez você tenha vindo de uma pseudo-igreja dessas, que não te ensinaram a palavra de Deus, e você queira voltar para lá, porque talvez, sei lá, você lá tinha valor, lá você tinha voz, e aqui nessa igreja bíblica, você não tem. É isso mesmo que você quer fazer? Você que era um ignorante espiritual até pouco tempo, pela graça de Deus, foi trazido a esta igreja bíblica, e agora você quer voltar a se lamaçar na lama da tua ignorância espiritual? É isso que você está querendo? Eu não entendo. Você quer voltar a sentir fome da palavra de Deus, que eu sei que você tinha, por isso que você está aqui? O que é mais importante para você, meu querido irmão? Conhecer o Deus Todo-Poderoso em sua palavra e adorá-lo como Ele determinou, ou satisfazer os seus sentimentos dentro dessa igreja? Você tem que responder isso. Você não vai poder ter os dois na plenitude. O milagre é que, quando você buscar a Deus na palavra dEle, Deus vai te alegrar, porque da presença dEle, da palavra dEle, vem a plenitude de alegria. Agora, você tem que ter calma.
Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda para o que você vai fazer da tua vida de fé, e talvez haja tempo para arrependimento e retorno à lucidez. Não jogue fora o que Deus, pelo seu Espírito, tem feito na tua vida e na vida de toda a tua casa, por graça e de graça. Não faça isso em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Não entregue a tua família aos lobos e aos falsos mestres da palavra ao teu redor. Você sabe que eles estão por aí. Se você se acha injustiçado aqui nesse lugar, deixa a tua causa, o teu lamento nas mãos de Deus, que tudo enxerga, e Ele dará a paga no devido tempo. Mas não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Isso não vai acabar bem para você. Aquiete teu coração, meu amado, nas mãos de Deus. Prossiga firme nessa igreja, lutando contra tudo aquilo que te desagrada aqui. Veja, você não foi trazido para essa igreja bíblica para se sentir bem nos teus sentimentos, mas para ser transformado à imagem de Cristo. E é claro que isso vai gerar desgaste, luta espiritual, mas o final é belo na tua vida, meu amado. É a tua santificação, a beleza, a santidade, a pureza de Cristo, vistas cada dia mais em tua vida. À medida que você cresce no conhecimento da palavra de Deus, aprimora, amadurece na fé, Deus vai formando o caráter de Cristo em você. E aí você vai se alegrando. Pensando nisso, meu irmão, minha irmã, na obra de Deus, na tua vida, aqui nessa igreja reformada de Nova Granada, que tem pregado a você a palavra de Deus. Todo desconforto e contrariedade que você tiver que enfrentar, valerá a pena no final, se você está sendo moldado à imagem de Jesus Cristo. Nessa igreja aqui, que muitas vezes é desafiadora, e eu digo para você, é desafiadora para mim também, mas que tem por prioridade a glória de Deus em Cristo e a edificação dessa igreja, da qual você e eu fazemos parte. Não descarte a igreja de Cristo, não descarte essa igreja bíblica aqui em Nova Granada. Cuidado com isso. Vamos orar? Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Santo Deus, pregada foi a tua palavra, e que palavra solene é essa, que nos mostra, Deus, o valor e a centralidade da tua igreja, a igreja de Cristo, no teu plano de resgate do pecador, do mundo, das garras do diabo, do seu próprio coração caído, que conspira contra a sua vida o tempo todo. Obrigado, Senhor, pela vida desses meus irmãos e irmãs que se reúnem toda a semana aqui. Obrigado, ó Deus, por esses visitantes aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, por aqueles que vão participar desta pregação depois do nosso canal, de maneira online. Senhor, traz entendimento espiritual a esses corações. Afasta, Deus, toda inquietude, toda rebelião. Ó Deus, que o Senhor possa calar o orgulho e a soberba que porventura possa se levantar nestas vidas, que foram amadas por Jesus a ponto de Ele dar a própria vida na cruz por eles. E que o Senhor possa aquietá-los aqui neste lugar. Ó Senhor, e que o Senhor me dê sabedoria também para conduzi-los para a glória do Teu nome. Senhor, eu sou pecador, eu careço muito do Senhor e da instrução, da condução do Teu Espírito Santo a cada encontro aqui com esses irmãos. Ajuda-me, Senhor, a ser sensível às necessidades de cada um deles. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a perceber o grau de santificação que cada um se encontra em Tua presença e a ministrar de maneira proporcional a eles, sem gerar escândalo, sem constrangê-los, sem confundi-los na pregação e no ensino da Tua palavra. Senhor, não me deixe ser pedra de tropeço na vida desses irmãos e irmãs, mas que eu seja bênção na vida deles, para a edificação da vida deles, para a alegria deles aqui e para a glória do Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Que palavra majestosa que nos revela o valor da igreja pela qual Cristo se entregou na cruz e da qual fazemos parte hoje. Ó Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Que privilégio
ouvir a pregação desta palavra, ser exortados pelo Senhor mesmo e conduzidos pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Ajuda-nos a valorizarmos a Tua igreja, Senhor, de maneira especial, ó Deus, essa pequena igreja local, lavada pelo sangue de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.